Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro, para a nossa conversa diária, neste 16 de janeiro. Imagina que ontem eu esqueci de mencionar uma data importante de um homem que é o Senhor TV. Esse é o livro escrito pelo filho dele, pelo Flavinho, Flávio Cavalcante. Eu sou homem de TV e esqueci de falar de 100 anos de nascimento do Flávio Cavalcante, que revolucionou a TV no Brasil, né? Criou os bordões, animador de auditório, como poucos, né? Esses poucos, Chacrinha, que já se foi, Silvio Santos, que está aí, animando ainda, né? As nossas noites e tardes. Eu lembro muito bem do programa de Flávio Cavalcante na TV Tupi. E o filho dele, o Flavinho, com quem eu trabalhávamos juntos quando Flávio morreu. Em 86, estávamos na Manchete. Então fica aqui o registro. Eu lembro assim com a maior graça as apostas que ele fazia com o deputado lá da Baixada Fluminense, deputado da Lourdinha, resultou no Flávio Cavalcante ser jogado na piscina, em pleno vivo de programa. Bom, e um registro triste de uma deusa do cinema, principalmente da minha geração, Gina Lollobrigida. Gina Lollobrigida era tida como, na época, a maior beleza do mundo. Ela foi até concurso de Miss Itália, ficou em terceiro lugar. E interessante que ela nasceu em Subiaco, que é o lugar onde se projetou por anos de reza São Bento. São Bento está lá, mosteiro de São Bento, lá em Subiaco, que fica no Lácio, na Itália. Aí ela foi para Roma, se projetou, fez 67 filmes. Foi fotógrafa, ela foi fazer curso, foi fazer faculdade, o pai dela tinha uma fábrica de móveis e acabou se projetando no mundo das artes, né? Gina Lollobrigida. Eu acho que o filme em que ela está mais bela, pelo menos para mim, é no Trapézio. Fez com o Burt Lancaster e o Tony Curtis, em 1956, filmado todo em Paris, dentro de um circo, Le Cirque d'Hiver, Circo do Inverno. Talvez por isso que surgiu depois Cirque du Soleil, né? Bom, Gina Lollobrigida foi embora, nos deixou com 95 anos. Estava hospitalizado, tinha sofrido uma queda, quebrado o fêmur, ou a bacia, e se foi. Uma das grandes glórias do cinema. Bom, então vamos em frente. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje. Hoje eu vou falar muito de economia. Primeiro assunto de hoje, esse escândalo das lojas americanas, do Grupo Americanas. Sabe quem controla o Grupo Americano? Tem 40%, é a 3G, que é do 3G Capital. Vejam só quem são os controladores. Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Herman Telles. Todos bilionários. Já tiveram envolvidos lá no caso da Heinz, que faz aquela mostarda Kraft Heinz, lá dos Estados Unidos. Controlam a Ambev, o Burger King, né? Qual foi o escândalo? Pedalada no balancete do terceiro trimestre do ano passado, de 20 bilhões. Aí o antigo CEO do Santander,
que fez milagres com o Santander brasileiro. Quando a Europa estava em crise, o Santander brasileiro sustentou o Santander espanhol, né? E ele caiu fora. O Sérgio Rial ficou 9 dias só como CEO das Americanas e viu o que estava acontecendo. Assim como o diretor que é ligado aos assuntos de acionistas, o André Couvre, também caiu fora, depois de 9 dias. Agora, na Bolsa, ações da Americanas, o valor acionário da Americana caiu 90%. Como é que fica quem fez a auditoria, hein? Como é que fica? E o pior é que o BTG Pactual, eu estou falando aqui dos escândalos de agora, né? O BTG Pactual entrou logo para recuperar 1 bilhão e 900 milhões. E a Americanas entrou na justiça e um juiz deu liminar que não, retroage, não podia ter tirado, não pode tirar, tem que devolver o crédito do banco, que era um contrato em que o vencimento poderia ser antecipado se houvesse risco. E aí o BTG reagiu. Que justiça brasileira é essa que protege o fraudador, disse o BTG, em detrimento da vítima? Gente, eu estou falando de novo de insegurança jurídica aqui no Brasil, que espanta investidores, empregadores, produtores. Não é pouco, 20 bilhões de pedaladas. No momento em que a Guararapes, o grupo Guararapes, anuncia que a fábrica de Fortaleza está desativada, 2.000 empregos desativados. Até que agiram bem, né, esse pessoal daí do ex-senador Flávio... Meu Deus, Flávio Rocha. Flávio Rocha é um homem do imposto único. Fiquei fã dele quando era senador e propôs o imposto único. Íamos ser o maior paraíso fiscal do planeta. Mas os banqueiros da época vetaram. Ameaçaram os congressistas de não dar mais dinheiro para a campanha eleitoral. E aí caiu o imposto único. Mas, enfim, voltando ao Riachuelo, Lojas Riachuelo. Um amigo tributarista me disse que já soube que vão reduzir em 20% a rede de lojas. E a fábrica só permanece a de Natal, que é a origem de tudo. A de Fortaleza fechada, como eu ia contando. As costureiras vão ganhar as máquinas de costura para levar para casa, para continuar trabalhando. A garantia de plano de saúde vai ser prorrogada, né, e outros benefícios que eles fizeram lá nas demissões. Mas é um sinal. É um sinal para o próprio governo, né, desse medo, dessas declarações por aí de muito gasto, muito riso e pouco siso, né? Hoje está no Correio Brasiliense uma entrevista de um ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, em que ele diz isso. Está aqui. Ele diz assim: Lula parece não ter se dado conta do desafio que tem pela frente, né? E diz que frustrou as expectativas dos economistas, do mercado, que esperavam um novo mandato fosse uma repetição do primeiro. Que Lula 3 seria uma reprodução de Lula 1. Mas, pelas declarações mais recentes, Lula se aproxima do período Dilma. Com visões intervencionistas muito fortes, com uma percepção equivocada do papel das estatais no cenário econômico brasileiro, como se o Brasil voltasse aos anos 70, 80, ou mesmo ao período da era de derrama de dinheiro do Tesouro Nacional, do BNDES, do governo Dilma. E declarações da posse que são
reproduzidas assim com ar ainda mais inflamado por parte dos ministros, estão assustando os investidores. Eu já falei aqui para vocês, tem muita gente que está desistindo de investir no Brasil e vai para outros países, né? Bom, vamos em frente. Vejam só o que é o devido processo legal. Eu estou falando das pessoas que invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. O presidente da Câmara está levando uma representação, ou seja, uma notícia-crime, à Procuradoria-Geral da República, já que se trata de crime federal, né? Apontando já pessoas e tal, e lá o procurador disse que já tem identificados uns 40. Hoje eu vi um sujeito lá que joga no chão aquele relógio de que eu falei aqui para vocês, né? E fica olhando para a câmera, né? Então é fácil de identificar a pessoa e saber quem é essa pessoa, por que ela fez isso, né? Mas, enfim, esse é o caminho não arbitrário, né? Aí a Procuradoria, se tiver elementos já para apresentar denúncia, apresenta, se não tiver elementos, pede uma investigação para identificar as responsabilidades. É assim que funciona fora do arbítrio. Eu falei aqui do Glenn Greenwald, que está denunciando arbítrio aqui no Brasil, né? Bom, e por fim, né, a gente sempre terminando com boas notícias, notícias de 2022 ainda. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, a inflação vai fechar o ano passado em 5,39%. É uma inflação menor que a dos Estados Unidos que da Alemanha. E o superávit comercial, segundo o Ministério da Indústria e Comércio, fechou o ano passado com 62 bilhões 310 milhões de dólares. É um recorde absoluto. Não é uma herança maldita. Ao contrário. De Brasília, Alexandre Garcia.